Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês, né? Espero que a gente retorne logo para a gente ter esse contato, tá? Então, eu sou a professora Cláudia, né? Trabalho gramática no terceiro ano e essas são as aulas 9 e 10 da última apostila do primeiro bimestre para a gente tentar terminar. E aqui tá, a aula é como ler um texto figurativo, tá? Mas não tem como trabalhar isso sem fazer a contraposição com o texto temático. Então a gente vai trabalhar falando um pouquinho do texto temático e falando também do texto figurativo, ok? Bom, aqui são as noções básicas, só para a gente lembrar o que é o substantivo concreto e o abstrato, tá? A gente já discutiu isso em sala, mas é importante relembrar esse assunto, já que a gente vai ficar lá o tempo todo sobre isso. Então, considera-se como substantivos concretos todos aqueles que possuem imagem própria, né, que dá para a gente fazer aquela imagem, é como se a gente fizesse o desenho na nossa cabeça, isso é o concreto. Então, eles designam seres e coisas, podem ser reais ou fictícios. Então, quando a gente fala assim, fada, dá para a gente fazer o desenho de uma fada, dá para a gente imaginar a fada, então isso é concreto. Chamados em semântica de figuras. Em contraposição, serão substantivos abstratos todos aqueles que não possuem imagem própria, né? Vão ser aqueles que eu não consigo fazer, vamos dizer assim, um desenho dele. Designam estados, sensações ou resultados de ação, tá bom? Então, como sensações, por exemplo, dor, né? Resultado de ação, temos o verbo limpar, aí quando eu falo limpeza, é o resultado de uma ação, então isso é abstrato. São chamados semanticamente de temas. Daí a gente ligar os substantivos concretos ao texto figurativo e os substantivos abstratos ligados ao texto temático, ok? Bom, aqui a gente vai ver os tipos de texto. O texto figurativo. Então, como a gente viu anteriormente, ele vai ser um texto que é composto principalmente de figuras, que são substantivos concretos, elementos concretos. Ele tem uma função representativa. O que é isso? Então, ele vai fazer a representação da realidade. Tudo aquilo que eu tenho noção da realidade é um texto figurativo. Texto de exemplo. Tudo aquilo que eu uso para exemplificar é chamado de texto figurativo, tá? Então, vou dar exemplo da ideia de como algo aconteça, então isso é um texto figurativo. É uma natureza narrativa e descritiva. Então, partindo dos tipos de texto, quando eu tenho o texto narrativo e o descritivo, isso é exemplo de texto figurativo, tá? Então, apesar de os vestibulares hoje priorizarem o texto dissertativo, o Enem também, né? E o Enem, ele dá uma pincelada na interpretação de textos figurativos. Tanto é que vocês, às vezes, interpretam poemas, vocês vão interpretar textos em prosa de literatura, de romances. Então, isso é o texto figurativo, tá? Aqui tem um exemplo de texto figurativo. A gente vai ler e vamos tentar pontuar, tá bom? As características, olha. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Porém, por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada, resolveu ir embora, dizendo: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Bom, por que esse texto é um exemplo de texto figurativo? Primeiramente, o que eu tenho aqui? Quase uma fábula, né? Porque trabalha com elementos, com personagens que são animais, né? No caso, a raposa. Então, a gente tem aqui uma descrição, texto narrativo descritivo. Então, por isso, ele é um texto figurativo.
O que está acentuado em vermelho são os substantivos concretos, ó, raposa, vinhedo, uva, cachos, parreira, beiços, né? Então, quando a primeira leitura, a gente vê que não é um texto temático, né? Então, ele está trabalhando com figuras, com substantivos concretos, para montar exemplos que nós vimos anteriormente, para representar uma realidade. Por isso, ele é um texto figurativo. Vamos ver agora o texto temático, para a gente relembrar e fazer essa comparação. Ele é composto principalmente de temas, que são os elementos abstratos, tá? Ele tem função argumentativa, texto de discussão, natureza dissertativa. É o que mais se cobra nos vestibulares e no Enem, é o texto dissertativo, né? Então, como é que eu tenho que fazer para interpretar bem um texto figurativo e um texto temático? Vamos ver o exemplo aqui. O texto temático, que é um exemplo simples, tá? O indivíduo tem dificuldades em admitir suas falhas e incapacidades, preferindo o desprezo ao que não consegue conquistar. Primeiramente, a gente pergunta, por que isso aqui não pode ser um texto figurativo? Por quê? Porque aqui não tem nada concreto, né? O que está acentuado em vermelho são substantivos abstratos. Ó, dificuldades, falhas, incapacidades, desprezo, né? E aqui o que eu tenho? Uma argumentação. Eu estou expondo aqui uma ideia, né? Enquanto o texto figurativo, ele representa a realidade, o temático vai interpretar essa realidade, tá? Então, daí a diferença do texto temático do texto figurativo, ok? Outros exemplos aqui, ó, temos como figurativo. Aqui, do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos ler esse pedacinho aqui, ó. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Bom, por que figurativo? Temos aqui o texto narrativo, descritivo, né? Então, essa é a primeira identificação que a gente faz para interpretar bem um texto. E ele está repleto de substantivos concretos, fazendo aquela imagem, fazendo aquela representação daquela realidade da caatinga, tá? O texto temático. Tiradiô, retirante, Massu de Moisés. A condição de retirante é uma das 3 posições importantes que, na literatura do ciclo de secas, o sertão brasileiro, ou mais especificamente a seca, impõe à população do Nordeste brasileiro, ok? Então, por que esse texto é temático? Tá? Representando uma ideia, representando uma realidade, né? Com substantivos abstratos. Daí, como é que eu faço para ler um texto figurativo e ler um texto temático? Ou seja, como é que eu vou interpretar? Não há regras prontas, tá bom? Só que a gente vai dando as instruções necessárias para que se entenda melhor um texto. Então, primeiramente, eu vou identificar se aquele texto é narração, se é descrição, se é dissertação. Esse é o primeiro passo, já é importante. Já vai tirar você, né? Você já vai ficar à frente de outros candidatos, quando você sabe disso aí. Segundo ponto, sublinhar as palavras que você não conhece. E quem é o colega que vai te ajudar? O dicionário. É ele que vai te ajudar, tá? Então, um bom aluno tem sempre um bom dicionário ao lado, ok? Não importa se é físico, se é online, se tá dentro da sua plataforma aí você usa o dicionário, mas não deve deixar de usar, ok?
seguindo essa orientação, então, depois de sublinhar aquelas palavras que eu não compreendi, eu faço uma nova leitura. Aí, nessa nova leitura, eu já vou tentando formar aquele percurso de ideias, né? O que no texto figurativo a gente chama percurso figurativo e dentro do temático, aquele percurso de ideias, tá? Então, esses aí já são os passos necessários para que você possa compreender melhor aquelas ideias. Então, é o tipo de questão que você não pode deixar de acertar no vestibular, no Enem, porque é como se o professor estivesse passando para você uma prova de pesquisa, de consulta. Por quê? Porque o texto está lá, você vai pesquisar o texto para responder as questões. Então, não pode deixar de acertar esse tipo de questão, tá certo? Outros exemplos. Ó, temos aqui, tá vendo? Toda vez que você vê essa figura, né? Mas a gente já cria o tema. Você vê o concreto, mas já cria o tema abstrato para isso aqui. Ó, o que é o tema aqui? Então, nesse aperto de mão, nessa figura concreta, eu posso tirar o seguinte. Ali, o que é? A solidariedade, parceria, união. O que eu vejo nesse tema, né? O que eu vejo aqui? Qual o tema que eu vou criar nessa figura aqui, né? Então, eu tenho aqui o concreto, que é essa figura. Então, eu vou criar o quê? Desespero, dor, agonia. Então, esses são os temas. E é assim que você tem que proceder dentro do seu texto. À medida que você vai lendo, você vai criando aquele percurso, ou temático ou figurativo. Manipulação e convencimento, o que é isso? Então, tanto o texto figurativo quanto o texto temático servem ao enunciador para quê? Qual o objetivo? Ele é uma ferramenta para expor sua opinião sobre um fato, na tentativa de convencer o receptor. A opção por um ou outro está ligada ao tipo de público a que se destina cada um deles. Como assim? Por exemplo, na educação infantil, trabalha-se narração, fábula, né, com as crianças, desde pequenininho para ir se familiarizando com esse tipo de texto. À medida que há um crescimento cognitivo, o texto vai mudando, né? Tanto é que a partir do 8º, 9º ano, até o ensino médio, vai se trabalhar mais os textos temáticos, né? Para se ter essa noção de como interpretá-lo. E a dificuldade maior é quando a gente, no texto, muitas vezes o professor fica se perguntando por que o aluno erra tanto, né? Então, a gente já discutiu isso em aulas anteriores, mas só para a gente tentar relembrar. Leitura apressada, né? Que hoje vocês acham que tudo é para ontem, né? Então, leem muito rápido, às vezes nem leem só apenas trechos do texto e quer achar aquela resposta na questão. Então, não é assim, né? Então, para se ler um texto temático e figurativo, tem que se seguir o passo a passo, tá? Bom, aí depois dessa aula, o que a gente vai fazer? Como o nosso material prioriza aula dada, aula estudada, aqui estão os 3 materiais que vocês não devem deixar de usar, tá? Então, a apostila, fazer os exercícios depois da aula. Aí vem caderno de exercícios que vai fixar o conteúdo. E esse material que é o livro-texto, que é fantástico. A teoria que tem aqui para vocês trabalharem, né? Então, só tenho a dizer para vocês, boa sorte, que esse momento seja um momento de crescimento, tanto de vocês quanto nosso, e que possamos criar essas estratégias que vão facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai passar depois na Agenda Edu o que vai ser preciso para essas aulas, né? Para poder fixar o conteúdo melhor, tá bom? Beijos!